Mais uma vez, amigos dos estudos, estamos aqui para que possamos estudar o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, nós iremos estudar o capítulo 9. Então, vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Senhor Jesus, Mestre amado, nos envolva com a Tua paz e que possamos sentir a Tua doce presença. Envia os Seus mensageiros para aqueles que necessitam da cura, do erguimento espiritual e de Tua consolação. Fique sempre conosco, Mestre amado Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos iniciar os nossos estudos com o primeiro slide. Estamos no primeiro slide com as informações do capítulo do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o capítulo 9, de nome Ouvindo Impressões. André Luiz se encontra na colônia espiritual Nosso Lar e ele está sendo acompanhado por Vicente e ambos estão ouvindo no Ministério de Comunicação os relatos, as informações, as vidas que viveram, as suas experiências nas últimas encarnações em que estes irmãos e irmãs estão esclarecendo aos irmãos que estão ouvindo os insucessos, os resultados infelizes das atividades mediúnicas que eles não conseguiram colocar em prática os planejamentos, as necessidades primeiras, que são os valores da vida espiritual. E estes irmãos estão explicando, esclarecendo os seus equívocos. Então, irmãos, vamos estudar hoje o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Vamos para a próxima tela. Estamos na página 2, temas do capítulo. Temos 2 itens a estudar. O primeiro, enfermo voluntário. Estes irmãos que se encontram relatando os seus enganos, falhas, e André Luiz, que está ouvindo, procurando discernir estas ilusões, estas falhas que estes irmãos viveram ao tentarem justificar a impossibilidade deles desenvolverem a vida de caridade, a vida em atividade mediúnica, e eles negaram a possibilidade de eles alcançarem virtudes, valores em Cristo. E André Luiz percebe que cada um deles, todos eles já conscientes das suas ilusões, das suas negações em desenvolver a vida em equilíbrio, a vida como instrumento do Altíssimo e da bondade. E eles explicaram detalhadamente algumas informações que podem nos ajudar a fim de que possamos evitar os erros que, porventura, nós estejamos, as falhas, os enganos, que nós possamos ainda viver sem perceber. Então, amigos,
As falhas, os enganos destes irmãos podem ser igualmente a nossa. E estamos em plena encarnação. Podemos recomeçar a caminhada, procurar perceber a vigilância, conforme Jesus nos ensina, vigiai e orai, para que possamos viver o eterno, a vida espiritual no mundo corporal. E André Luiz, conforme já dito, ele está ouvindo estes irmãos, e destes irmãos existe uma irmã. Ela relata que tentou desenvolver a mediunidade, tentou desenvolver a vida espiritual com seus valores em plena encarnação, mas ela foi impedida. É claro, ela está explicando as suas justificativas infundadas na sua vida, na sua última vida carnal, na sua última vida física. Ela explicou que os parentes, os companheiros, amigos, todos eles faziam oposições às intenções, os propósitos de desenvolverem a vida com caridade, as atividades mediúnicas. E ela explicou que não aceitava as ideias contrárias e geraram irritação. Amigos dos estudos, bem parecido com cada um de nós. Então, esta irmã, ela ficou entre discussões, conflitos e suas consequências. E, segundo ela, nesse circuito de discussões, de oposições de ideias, ela perdeu a encarnação. Ela não desenvolveu atividades úteis. Ela não conseguiu viver a beleza do espírito, a beleza das virtudes da alma, porque ela se fixou mentalmente, emocionalmente entre discussões, conflitos, oposições de ideias, e ela esqueceu de viver, ficou somente na existência das ideias. Ela somente existiu para um mundo superior e esqueceu de viver a vida em abundância em Cristo. Vida esta que representa a caridade, a abnegação, os valores do bem. E temos o item 2, aflições inúteis, isto é, irmãos, estes companheiros que estão relatando os seus insucessos para André Luiz, Vicente e demais irmãos que se encontram na colônia espiritual Nosso Lar, essencialmente no Ministério de Comunicação. Estes irmãos viveram aflições inúteis em que eles se fixaram nos seus propósitos egoístas, nos seus interesses pessoais, nos seus tormentos voluntários e esqueceram de viver a vida em Cristo, a vida superior, na medida que eles negaram os valores, os planejamentos e as necessidades verdadeiras de uma encarnação. Então, amigos, devemos entender que estes estudos são alertas, orientações. Podemos viver a condição de enfermo voluntário. Aceitamos a nossa condição de doente e imaginamos com saúde. Podemos viver aflições inúteis e, ainda assim, nós não aceitamos orientações daqueles que se encontram avançados, equilibrados, no tocante a vivermos as correções, a saúde espiritual. Vamos para a tela 3. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos fazer a leitura de alguns trechos
do capítulo 9 do livro Os Mensageiros. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. O momento na leitura, amigos dos estudos. Aqui esta irmã relata que na sua última encarnação, além das discussões, oposições de ideias, haviam trocas vibratórias. Os espíritos dela e o marido dela faziam oposições também, igualmente, de vibrações venenosas, dos quais impregnavam o lar, o ambiente da sua casa, da sua última residência no mundo carnal. Então, amigos, às vezes nós imaginamos que uma discussão ela não terá consequências no mundo invisível. E temos aí a verdade relatada neste capítulo, neste trecho que eu destaquei. Vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Finalizamos a leitura. Nós temos aqui, na última parte, ela diz, esta irmã, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Isto é, amigos dos estudos, esta inutilidade em se fixar em discussões, em defender ideias que às vezes não representam a vida superior, nós ficamos no caminho da nossa evolução, nós não conseguimos avançar. Então vamos para a parte final da nossa leitura. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Finalizamos a leitura, amigos dos estudos. A Ernestina, que é uma das personagens que nós estamos estudando, ela diz que ela esqueceu de viver uma honestidade intelectual. Ela não foi honesta com ela, intelectualmente dizendo, já que os amigos tinham relação a ela como virtuosa, mas na realidade, segundo ela não passava de enferma e de uma pessoa que vivia aflições inúteis. Então, às vezes, amigos dos estudos, nos faltam esta honestidade intelectual. Então, devemos sempre desenvolver meditações, introspecções, para perceber se estamos agindo de forma dupla, com incoerência. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos estudar, como de rotina, o nosso estudo comparativo, em que nós temos o quadro amarelo com a informação do capítulo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 9 do livro Os Mensageiros. E, como já dito, os irmãos estão relatando os seus enganos, suas falhas na última encarnação. Eles não conseguiram colocar em prática as programações das atividades mediúnicas que iriam equilibrar suas forças mentais, iriam resgatar o seu passado de cada um deles, mas eles negaram por se fixarem em preocupações, tormentos voluntários. E no capítulo 9, que estamos estudando hoje, na parte final, há um relato de um irmão que ele tinha uma dependência psicológica, mental, nas suas atividades mediúnicas, com a sua esposa, naquela última encarnação. E sua esposa desencarnou e gerou um desequilíbrio mental dele. Ele dependia da esposa para manter um equilíbrio mental.
uma situação preocupante. Nós não podemos depender de outros para desenvolver a nossa espiritualidade. E este irmão relata que ele teve um segundo matrimônio. E nesta segunda experiência, que não deveria ocorrer segundo ele se envolveu com uma irmã que vivia as suas depravações sexuais e conduziu ele, e ele aceitou estas influências que comprometeram a sua encarnação. Então, irmãos, devemos racionalizar nossa fé, viver as convicções espirituais, mas com a razão em Cristo, a fim de evitarmos estes descuidos. Então vamos para o quadro primeiro. Livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, artigo 4º. Este conteúdo deste artigo é coincidente com o capítulo 9 do Livro Os Mensageiros. Então vamos para a leitura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, antes recebe-os em seu seio, à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Finalizamos, irmãos, a leitura do artigo 4º do Código Penal da Vida Futura, a questão de mérito, as nossas obras. E estes irmãos negaram as obras mediúnicas e estão vivendo as consequências da lei de causa e efeito. Vamos para o quadro 2, Livro dos Espíritos, questão 655. Pergunta: merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Resposta: nisto, como em muitas outras coisas, a intenção constitui a regra. Finalizamos a resposta, lembrando que eu estou destacando uma parte da resposta, mas o importante é o conteúdo dessa resposta da questão 655, que diz: a intenção constitui a regra. Quais as intenções que norteiam as nossas vidas? Quais as intenções que determinam os nossos destinos? E destes irmãos, amigos dos estudos, que estão relatando as suas falhas, no capítulo 9 do Livro dos Mensageiros, as suas intenções foram as intenções muito comuns em nosso planeta: o egoísmo, o orgulho, a negação da vida de luz em Cristo, e geraram estas consequências, estas derrotas, desastres que eles estão relatando. Devemos desenvolver as intenções sagradas do Evangelho, da vida em Deus, do sagrado, para que possamos viver as grandes obras fora e dentro da gente. Dentro, porque a reforma interior, a reforma íntima, melhorar-se moralmente, intelectualmente, são obras internas espirituais importantes, relevantes. Então vamos para o quadro 3, Evangelho do Senhor Jesus. Encontra-se em São Mateus, capítulo 6º, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Irmãos, esta sentença, esta orientação, esta determinação do Mestre Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, nos dá a beleza da vida, o objetivo da vida. Qual o objetivo da vida? É a busca de Deus. Enquanto nós vivermos com o nosso ego infantilizado, quando ainda buscamos a existência da nossa vida corporal no materialismo, imaginarmos que somos matérias, corpos, sensações de teor limitantes, nós não iremos conseguir entender o reino de Deus, que deve ser a primeira busca, o objetivo maior das nossas vidas e sua justiça. Se negamos tudo isso, o que vai sobrar? Somente corpos. E os corpos se desfazem. O materialismo, a matéria, ela é transitória.
Então, nós não podemos negar o que vai sobreviver após a nossa morte do corpo físico. Isto é, nós não podemos negar o espírito, a nossa natureza espiritual. Devemos viver com a nossa alma, respirar com o nosso espírito, sentir a vida com a leveza da nossa alma, que, segundo Cristo, segundo Jesus, o nosso espírito é semelhante ao vento. O vento sopra aonde quer. E tu ouves os seus ruídos. Então, devemos ter a leveza dos ventos, como assim é o espírito. Porque o que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Então vamos, amigos dos estudos, vamos viver a nossa espiritualidade. Finalizamos, amigos dos estudos, mais um capítulo do livro Os Mensageiros. Então vamos encerrar com a nossa oração. Agradeço, Senhor Jesus, por tudo e que possamos viver os ensinamentos contidos no Teu Evangelho. Fique sempre conosco, Mestre amado Jesus. Graças a Deus.